Já aconteceu de ter algo que você queria muito e você se esforçou muito para conseguir, mas depois pareceu que o esforço todo só serviu para te afastar dessa coisa? Pode ser um relacionamento que você temia perder, um projeto no trabalho que precisava ser perfeito, ou até mesmo a sua própria paz de espírito, que pareceu se desfazer justamente quando você mais precisava dela. Nós vivemos nessa luta constante, acreditamos que o controle é o caminho para a segurança. Mas e se essa crença for a origem do nosso sofrimento? E se a chave para ter uma experiência mais rica, mais profunda e mais verdadeira com a vida não for segurar com mais força, mas sim aprender a abrir mão? Hoje vamos mergulhar numa das ideias mais libertadoras da filosofia, guiadas por um mestre da arte de viver do século XVI, Michel de Montaigne, e vamos descobrir o paradoxo do desapego. Olá, e seja muito bem-vindo à Academia Viver Bem. Aqui nós transformamos a sabedoria antiga em ferramentas práticas para a sua saúde mental e autoconhecimento. A palavra desapego pode soar fria, distante, quase como se significasse não se importar, mas o que vamos explorar hoje é exatamente o oposto. A ideia que herdamos de Montaigne é um paradoxo profundo. O desapego sábio não nos afasta da vida, ele nos permite mergulhar nela de corpo e alma. Não é sobre não amar, mas sobre amar sem o medo constante da perda. Não é sobre não ter metas, mas sobre não ser escravizado por elas. É sobre encontrar a estabilidade dentro de nós e não nas circunstâncias que estão sempre mudando lá fora. Para entender a solução, primeiro precisamos olhar com honestidade para o problema. Por que o apego é um padrão tão humano e tão doloroso? Primeiro, nosso cérebro é programado para a sobrevivência. Ele busca padrões, certezas e controle para nos manter seguros. O apego a um resultado específico é uma tentativa de criar uma ilha de previsibilidade em um oceano de incerteza. A ansiedade nada mais é do que esse sistema operando em um modo de alerta máximo, tentando controlar um futuro que, por definição, é incontrolável. Segundo, vivemos numa cultura que nos vende a ilusão da permanência. A ideia de que a felicidade é um destino final, um pódio onde uma vez que você chega, permanece para sempre. O casamento perfeito, a carreira de sucesso, a saúde inabalável. Nós nos apegamos a essas imagens e sofremos imensamente quando a realidade, que é fluida, não corresponde à fotografia estática que criamos na mente. E por fim, nos apegamos porque temos medo da dor. O luto, a perda, a decepção são sentimentos difíceis. O apego funciona como uma tentativa de adiar esse encontro com a dor. Mas, paradoxalmente, o medo da dor futura nos causa um sofrimento constante no presente. Então, ficamos presos, refém de nossos medos e desejos. Como podemos sair dessa prisão? Montaigne não escreveu um manual de como se desapegar. Ele simplesmente viveu e escreveu sobre sua experiência com uma honestidade brutal. E é nessa honestidade que encontramos as lições. Lição número 1. Aceite a dança da impermanência. Montaigne dizia: eu não pinto o ser, eu pinto a passagem. Ele se via não como uma estátua fixa, mas como um rio em constante fluxo. Para ele, tentar se apegar a uma única versão de si mesmo ou do mundo era a maior das tolices. A vida é movimento. O desapego sábio começa com a aceitação profunda de que tudo,
O seu corpo, suas emoções, seus relacionamentos, suas certezas, tudo está em constante transformação. Lutar contra isso é como tentar parar as ondas do mar. Aceitar isso é aprender a surfar. Lição número 2. Filosofar é aprender a morrer. Isso soa mórbido, né? Mas a intenção de Montaigne é o exato oposto. Ele acreditava que só quem aceita a própria finitude pode ser verdadeiramente livre para viver. O medo da morte é o apego supremo, o apego à própria vida. Ao contemplar a vida, não com medo, mas com naturalidade, nós nos libertamos da ansiedade de aproveitar tudo, o tempo todo. A pressão diminui. O desapego do medo da morte nos dá o apego mais saudável que existe, o apego à beleza do momento presente. É como assistir a um filme sabendo que ele tem um final. Isso não te impede de aproveitar a história. Pelo contrário, te permite mergulhar nela sem a angústia de não saber o que vem depois. Lição número 3. Construa um quarto só seu. Montaigne usava a metáfora de ter uma loja dos fundos na mente, um espaço interior que é só nosso, imune às tempestades do mundo exterior. Quando a loja da frente lida com o trabalho, a família, a reputação e as opiniões alheias, o quarto dos fundos é a nossa fortaleza de paz. O desapego nesse sentido é saber se retirar para esse espaço. É entender que a sua identidade e o seu valor não estão nas coisas que você possui ou nas coisas que te aprovam, mas nesse centro de gravidade interior. Quando você cultiva esse espaço, o mundo pode balançar, mas você não cai. Montaigne era, acima de tudo, um homem prático. Aqui estão 2 exercícios inspirados nele. Exercício 1. O diário de autoobservação. Assim como Montaigne, pegue um caderno. No final do dia, escreva sobre um momento em que você se sentiu ansioso ou apegado a um resultado. Descreva a situação e o sentimento. Mas aqui está o segredo. Faça como um observador, não como um juiz. Não se critique, apenas observe, como Montaigne observava a si mesmo. O simples ato de colocar no papel já cria uma distância saudável, um primeiro passo para o desapego. Exercício 2. A pergunta cética. O que eu sei? Quando sua mente te disser uma verdade absoluta e ansiosa, como eu nunca vou conseguir um emprego melhor, ou essa pessoa sempre vai me decepcionar, pare, respire e se pergunte com a humildade de Montaigne. O que eu sei de fato? Essa certeza é 100% real ou é apenas um medo se disfarçando de verdade? Questionar nossas certezas catastróficas enfraquece o poder que o apego a elas tem sobre nós. E assim voltamos ao paradoxo. A mão fechada que tenta possuir termina vazia. A mão aberta que aceita, acolhe, deixa ir, pode sentir a textura da vida. O desapego que Montaigne nos ensina não é um vazio frio, é um espaço aberto e acolhedor dentro de nós. É a liberdade de amar profundamente, justamente porque não exigimos que nada nem ninguém seja permanente. É a paz que vem de saber que nossa estabilidade não depende do que acontece lá fora, mas da fortaleza que construímos aqui dentro. Se essa reflexão te trouxe algum valor, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Há muita sabedoria ainda para a gente explorar. Mão que aperta a areia, vê a vida escapar. Mente que se anseia, não encontra
encontra seu lugar. Mas o rio da passagem corre livre sob o céu. Na finita viagem tira da morte o seu véu. Num quarto só pra si, a alma encontra o seu chão. Deixa ir e descobre aqui a paz na palma da mão. Paradoxo é a lição pra poder mais amar. É soltar o coração pra ele enfim flutuar. Paradoxo é a lição pra poder mais amar. É soltar o coração pra ele enfim flutuar. Mão que aperta a areia, vê a vida escapar. Mente que se anseia, não encontra seu lugar. Mas o rio da passagem corre livre sob o céu. Na finita viagem tira da morte o seu véu. Num quarto só pra si, a alma encontra o seu chão. Deixa ir e descobre aqui a paz na palma da mão. Paradoxo é a lição pra poder mais amar. É soltar o coração pra ele enfim flutuar. Paradoxo é a lição pra poder mais amar. É soltar o coração pra ele enfim